Muito bem, estamos de volta aqui para continuar esse comentário bíblico para você no livro do profeta Jonas. Jonas é o quinto livro dos profetas menores. Primeiro é Oséias, depois Joel, depois Amós, o quarto é Obadias e o quinto é Jonas. Ao concluir o livro de Jonas, nos restará apenas 7 livros para concluir todo o Antigo Testamento. Os 7 últimos profetas: Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os últimos 7 livros do Antigo Testamento. Esses 12 livros, que vai de Oséias a Malaquias, compõem o que nós chamamos os 12 profetas menores. No cano hebraico, eles são chamados os 12. E nós vemos aqui na história de Jonas, uma história riquíssima. Esse livro entrou para o cânon hebraico, foi considerado por judeus como canônico, como verdadeiro. Eu sei que há críticos que dizem que a história de Jonas não é real e fala tanta coisa, mas é porque tem muita gente que lê a Bíblia e é incrédulo, não é? Nós cremos que a história é real, tem grandes lições no livro de Jonas, e houve uma conversão em massa dos ninivitas ao Senhor Deus, adiando, claro, o julgamento deles. Naum vai profetizar também a destruição dos ninivitas, não é? Mas durou pelo menos umas gerações. Alguns dizem que durou esse avivamento de Jonas pelo menos 120 anos. Vamos então agora ao capítulo 3. No capítulo 2, verso 10, falou, pois, o Senhor ao peixe. Deus tem uma forma de se comunicar com os animais, não é? Então, falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Jonas é um livro breve, só tem 4 capítulos, 48 versos. Você pode ler aí em 10, 15 minutos o livro todo. Mas estudar ele é uma coisa maravilhosa, né? Nós fizemos um primeiro vídeo que foi quase 40 minutos, fizemos outro vídeo também na introdução, mais 40 minutos, mas estamos já falando 1h30 nesse livro e há muita coisa para falar. Vamos então, agora, falou, pois, o Senhor ao peixe. Deus tem alguma forma de comunicar, capítulo 2, verso 10, e ele vomitou a Jonas na terra. O peixe vomitou o profeta, certamente no litoral palestino. Pela segunda vez, então, vem a palavra do Senhor a ele. E Jonas foi agora mais feliz do que outros que só receberam uma chamada. Dessa vez, ele se levanta e seguiu na direção exata. Foi para Nínive. Não sabemos se Deus demorou a fazer a segunda chamada ou se isso ocorreu logo após Jonas ser vomitado pelo peixe na terra. O importante é que Jonas agora obedeceu e seguiu para a grande cidade de Nínive. A distância era longa. Se você pegar um mapa, você vai poder verificar. E levou, quem sabe, vários dias ou meses para chegar até Nínive. Porém, finalmente ele chegou ao seu destino e vai cumprir a sua missão. Jonas, quando chega a Nínive, capítulo 3, verso 1 a 4, Nínive era a maior cidade da sua época. Sua população era calculada em torno de 600 mil habitantes. Nós vamos ter a conversão de 120 mil. Pode ser que na época de Jonas, a cidade era um pouco menor. Ela era a capital do Império Assírio. Incluía vários subúrbios e outras cidades pequenas. Por isso, para atravessar a cidade, Jonas levou 3 dias atravessando, de acordo com o verso 3. Sua muralha tinha 13 quilômetros de circunferência. De uma a outra muralha externa, diz que havia 96,5 quilômetros. A altura da muralha de Nínive, na época, diz que tinha 30,5 metros, correspondendo a um prédio de 10 andares, e incluía
150 torres de 61 metros de altura, 2 vezes o tamanho do muro. A largura dos muros era tal que várias carruagens podiam correr lado a lado e podiam rodear por cima deles. Estudos arqueológicos têm provado que a cidade, durante o tempo de Jonas, era avançada em ciência, matemática, astronomia e religião. Era não somente grande, mas poderosa. A própria Bíblia diz: ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Jonas 3:3. Suas defesas eram espetaculares. Seu desenvolvimento progressivo. Havia também nela milhares de vidas, saturada pelo mal, carentes da salvação. O porta-voz, o Senhor, chegou lá, finalmente, e iniciou o seu trabalho evangelístico. Entrou e proclamou a mensagem que Deus lhe tinha entregue. Sua mensagem era simples, direta. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Uma mensagem de destruição da cidade, caso eles não se arrependessem. O efeito da pregação de Jonas foi algo impressionante e maravilhoso. Os cidadãos, do maior ao menor, creram e se arrependeram. O próprio rei ordenou um jejum para ser observado pelos homens e pelos animais. A cidade se vestiu de panos de saco, e como Jó se assentou em cinza, o seu clamor subiu a Deus, e eles se converteram dos seus maus caminhos e da violência de suas mãos. Os ninivitas reconheceram e abandonaram suas transgressões. As principais delas era a avareza, a ambição opressiva de dominar e controlar outras nações, anexando-se assim ao seu império. Vemos aqui o maior avivamento registrado na Bíblia. A maior e mais poderosa cidade daquele tempo, submetendo-se humildemente ao único e verdadeiro Deus. A mensagem de um servo do Senhor abalou e mudou a população inteira, o que nos faz pensar que pregador poderoso era Jonas. Arrependimento sincero dominou o comércio, as escolas, os templos, os palácios, as casas, enfim, tudo veio ao arrependimento. Foram sacudidos até os alicerces, movidos pelo arrependimento. A transformação foi total e atingiu a todos. A causa principal desse impacto espiritual em Nínive foi o poder convencedor do Espírito Santo, junto à respectiva positiva dos corações arrependidos e voltados para Deus. O perdão dos ninivitas, Jonas 3, verso 10. O verso 10 é mais um entre muito nas Escrituras, que fala da graça abundante do Salvador, que contemplava os atos do povo da grande capital e acabou mudando os seus planos. Estava pronto a destruí-los, mas demonstrando misericórdia, deu-lhes um prazo de 40 dias antes do juízo destruidor. Diante disso, Nínive tomou nova atitude diante de Deus, e o Senhor o perdoou de suas iniquidades. Depois de 40 dias, a ira divina não arrasou a poderosa e arrogante cidade, porque ela se arrependera. Viu Deus o que fizera, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. A Bíblia declara em Efésios 2:5, pela graça sois salvos. Salmo 136:1, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos ter um ato da misericórdia, da graça de Deus, nesse capítulo 10. Vamos então ver. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo:
Não sabemos se foi logo que ele foi vomitado ou se houve um tempo. Mas a palavra do Senhor veio segunda vez a Jonas. Esse é outro milagre. Jonas teve uma segunda oportunidade de ir e fazer a obra de Deus. Infelizmente, alguns não têm a segunda oportunidade. Mas Jonas teve. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Jonas não ia pregar o seu próprio sermão, mas Jonas ia pregar o que Deus disse. Aqui é uma lição para pregadores. Quando nós anunciamos, não devemos anunciar nossa própria palavra, mas sim a palavra que Deus nos dá, não é? Já dizia, ou diz John Piper, diz, a maneira mais fácil de você desperdiçar uma oportunidade no púlpito é pregar suas próprias ideias e palavras em vez de a palavra de Deus. Nós não somos chamados para contar histórias no púlpito, falar da nossa vida, a não ser que seja um testemunho que glorifique a Deus, mas nós somos chamados para pregar o que Deus nos manda e o que Deus fala. O pregador, antes de tudo, deve ser um porta-voz do próprio Deus. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Olha a ordem divina. Pregar é uma ordem divina. Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Hoje tem muita gente pregando suas ideias, seus pensamentos, em vez de pregar o evangelho. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Agora ele levanta, vai, obediente. Era, pois, Nínive, uma grande cidade de 3 dias de caminho. Olha, era preciso caminhar bastante, não é? Acreditava que uma caminhada de um dia podia ir de 15 até 20 quilômetros, ou 24. Se era uma cidade de 3 dias de caminhada, tinha pelo menos 60 quilômetros de caminhada na cidade. Uma grande cidade, 3 dias de caminho. Cidade grande, não é? Jonas teve 3 dias no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites. Ele iria caminhar feliz 3 dias de caminho na cidade. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia. Jonas vai caminhando, pregando e dizendo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa era a sua mensagem, uma mensagem de juízo. 40 dias, vocês têm 40 dias e a cidade será subvertida. Quem sabe alguns pensavam até em fugir da cidade. E os homens, mas olha só o que aconteceu, e os homens de Nínive creram em Deus, creram no Deus que Jonas anunciava e proclamaram um jejum. Os homens disseram, quem sabe se a gente jejuar, se humilhar, buscar a face de Deus, ele mude isso, ele sare a nossa terra, conforme 2 Crônicas 7,14, o meu povo, que se chama pelo meu nome. Mas isso era para o povo de Deus. Nínive não era povo de Deus, mas os homens creram em Deus e propuseram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Isso quer dizer que se humilharam, não é? Buscaram, choraram. Eu faço um programa diário que chama um verso por dia. No dia de ontem eu dei uma receita de Joel, capítulo 2, verso 15. Tocai a buzina, santificai o povo, proclamai um jejum, não é? Receita para o avivamento. Está aqui, ó, a receita. Os homens creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, se humilharam diante de Deus, se quebrantaram diante do Todo-Poderoso, porque essa palavra chegou ao rei de Nínive, até o rei de Nínive ouviu, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes real, e cobriu de pano de saco, e assentou sobre a cinza. Os reis de Israel
ouviram profetas e muitos deles não tiveram essa atitude. A não ser Ezequias, Josias, esses sim tiveram atitude assim. Mas a maioria dos reis, tanto de Israel quanto de Judá, não tinham essa atitude. Mas olha só, tirou de si suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre a cinza, como Jó o fez. E o próprio rei fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandato do rei. O rei foi o primeiro, e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem beba água. Proclamou um grande jejum, não é? Mandou que ninguém comesse, ninguém bebesse, arrependimento total, quebrantamento total, com jejum, com rogos, não é? Esse é o único caso na Bíblia que é mencionado que os animais jejuaram. Nínive se converteu de tal forma, do maior ao menor, até os animais jejuando, colocou tudo para jejum. Verso 8, mas os homens e os animais estiveram cobertos de pano de saco, se humilhando e clamaram fortemente a Deus. Eles não só puseram o saco, ficaram lá esperando, clamaram, pediram, clamaram fortemente, levantaram a sua voz em clamor, e esse clamor chegou até a morada da santidade de Deus, e se converteram. Quantos profetas disse: convertei-vos, convertei-vos? Amós mandou o povo se converter, Joel mandou o povo se converter, Oséias clama para que o povo se converta. Eles se converteram, cada um do seu mau caminho. Conversão é mudar totalmente a direção. É um arrependimento total, mudança de vida. Se converteram, cada um do seu mau caminho, e da violência que havia em suas mãos. Largaram suas espadas, não é? Deixaram de ser violentos, se quebrantaram na presença de Deus. E eles diziam: quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira. Não existia nenhuma garantia que Deus não ia destruir, mas ao arrepender-se, ao clamar, ao buscar, ao se quebrantarem, ao deixar a violência de suas mãos, se arrependeram. E eles disseram: quem sabe se voltará a Deus, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. A sorte deles estava lançada na mão certa, na mão de Deus. Eles clamaram fortemente, se arrependeram, jejuaram, tiveram contritamento de coração, mudaram os seus caminhos, se converteram dos seus maus caminhos. E houve o arrependimento. Deus, verso 10, Deus viu as obras deles. Como se converteram? Não foi um convencimento, como hoje tem gente que está na igreja convencido, em vez de estar convertido. Está lá, vai no domingo, cumpre o dever religioso, de segunda a sexta, vive como se Deus não existisse, não ora, não lê a Bíblia, não busca Deus, só busca os seus interesses. E aí domingo está lá de novo com aquela cara lavada diante de Deus, canta 3 hinos, faz uma oraçãozinha, vai embora, e não há uma conversão verdadeira. É crente convencido, não é convertido. Mas eles se converteram do seu mau caminho, abandonaram o pecado, abandonaram a violência, mudaram a opressão. E Deus, quando viu o arrependimento dos homens, Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Não é que Deus precisa se arrepender de coisa alguma, mas quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, significa que Deus muda os seus planos, altera. Deus estava determinado a destruir a cidade,
Mas quando viu o arrependimento, a forma como eles se converteram, a forma como clamaram, jejuaram, clamaram fortemente ao Deus do céu, Deus foi misericordioso. Deus compadeceu, se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Que livro maravilhoso! Que ensino tremendo! Que manifestação da graça, da misericórdia de Deus encontramos no livro de Jonas, de forma prática, de forma resumida, concisa, mostra o grande amor de Deus. Esse livro deveria servir, foi colocado no cano para servir de exemplo para o povo de Deus, que quando eles se arrependem, quando eles se voltam para Deus, Deus é misericordioso. Oséias não conseguiu a conversão do povo. Jeremias não conseguiu isso. Mas Jonas conseguiu dos ninivitas. Que lição maravilhosa para o povo de Israel. Não é à toa que eles colocaram no cânon para ensinar uma grande lição, que quando o povo se arrepende, quando o povo se converte de seus maus caminhos, quando o povo muda de atitude, Deus vem e sara a terra. 2 Crônicas 7,14. Prática, ilustra, ensina para o povo o que Deus faz quando o povo de fato se arrepende. Vamos para o último capítulo, capítulo 4. Agora é uma lição e uma demonstração da misericórdia divina com Jonas. Jonas não era fácil, não é? Jonas foi um homem usado por Deus para mudar a vida dos marinheiros, dos ninivitas, mas Jonas também precisava ser mudado. Muitas vezes o servo de Deus, a serva de Deus, precisa ser mudado, precisa ser moldado pelo Senhor. E Jonas precisava desse lugar para entender a misericórdia divina. Capítulo 4 de Jonas, que é o final, mostra o ato da misericórdia divina. Se o livro de Jonas se tivesse cerrado com o capítulo 3, seria quase como um conto de fadas, não é? Uma frase final. E todos viveram felizes para sempre, poderíamos encerrar assim. Mas não foi bem assim. Aquele que trouxera a mensagem aos assírios, agora, esse mesmo, se encontrava numa situação deplorável, quase que de incredulidade, irado com o seu Criador. Ao invés de se alegrar com o povo, pela mudança, pela conversão para o bem, o profeta resmungou tristemente sobre o milagre que transformou Nínive. Um dos maiores pregadores, conseguiram o maior resultado de salvação de almas que nós temos na Bíblia registrado. Nem Pedro conseguiu isso no dia de Pentecostes. Pedro só se converteu 3.000 almas. Aqui foram 120.000 almas. Nenhum. Você pode examinar evangelistas famosos, não conseguiram isso. O único que talvez chegou perto desse número de conversão de almas foi Reinhard Bonnke, que pregava na África. Esse sim conseguiu milhões de almas e conversões. Billy Graham raramente conseguia uma conversão dessa. Nas campanhas de Billy Graham era 20, 30 mil, mas não 120 mil como aqui. Olha só o resultado dessas conversões em massa. Mas Jonas, em vez de se alegrar, fica triste. Como é que é possível? Qualquer pregador, evangelista se alegraria em ver a conversão de tantas almas. O servo de Deus estava triste, desgostoso, aborrecido em si mesmo, não é? Alguns dizem que um dos fatores do aborrecimento de Jonas é porque um dos sinais dos profetas verdadeiros é quando ele dizia algo acontecia. E o fato de a cidade não ter sido destruída, Jonas poderia levar o título de um falso profeta que falou e não aconteceu. Mas é que Deus mudou devido ao arrependimento do povo.
Mas o servo do Senhor estava desgostoso, aborrecido. Se ele fosse Deus, ele mesmo, Jonas, teria esmagado a cidade. O profeta agora estava mostrando o seu lado obscuro do seu temperamento, o seu racismo, a sua acepção de pessoas, sua irritação, o interesse que o pai usa agora para esse filho tão contrariado, nessa grande missão que lhe foi dada. É a ele e não aos homens quem escolhe e separa quem quer. É Deus que escolhe. Mesmo Jonas, com o coração tão duro, querendo ver a destruição, o Senhor vai mostrar. Enfim, o Senhor se mostra bondoso e vai tratar agora com o seu servo. Vai o alterar, mudar. E é assim que Deus faz. Deus nos ama tanto que se recusa a nos deixar da forma como somos, quer nos transformar. Parece até um paradoxo essa atitude de Jonas. Não precisamos fazer uma averiguação das razões psicológicas do caráter desse homem para tentar descobrir seus motivos. Possivelmente ele era igual a muitos de nós hoje, que gostam de ver o castigo, destruir os pecadores, ao invés de vê-los transformados pelo amor do Mestre. O arauto de Deus soube pregar com unção, mas infelizmente não aprendeu bem com o mistério, e é vital também a compaixão. Aqui, ao orar ao Senhor, esse porta-voz desgostoso mostra-se ciente dos atributos divinos, verso 2. Jonas, mais que ninguém, conhece esses atributos, mas talvez por sentir que ele falhou como profeta, por não ver o cumprimento da sua profecia, preferiria que o Altíssimo não fosse misericordioso com os ninivitas. Talvez essa era a sua queixa. Que pediu até a morte, que queria morrer, ele. E quando o Senhor lhe perguntou se a sua ira era razoável, ele não respondeu. Ele saiu da cidade para repousar e continuou com a sua rabugice, com a sua murmuração. Alimentava ainda a esperança que Deus destruiria a cidade e exterminaria. Daí o porquê ele sai da cidade e fica observando de longe para ver se Deus ainda destruiria a cidade. Mas vem aqui a lição do Senhor. Poderíamos intitular essa porção do livro de Jonas, a última, do verso 6 a 11, Jonas e o verme, não é? Antes de um animal enorme, o tinha salvo, um grande peixe. Mas agora um pequeno animal, um verme. Agora um bicho pequeno quase que o destruía. Conhecemos bem a história. O Senhor preparou uma planta, uma boboreira, que providenciou sombra para o profeta. Depois, preparou um verme que matou a planta. E o sol abrasado esquentou a cabeça do porta-voz de Deus, aborrecido. Jonas outra vez implorou que agora desejava morrer. Deus lhe então instruiu acerca da compaixão, indicando que muitas vezes a compaixão de Jonas é como a nossa, é mal dirigida ou aplicada. Infelizmente, o profeta se preocupava mais consigo próprio e o seu próprio conforto do que com as almas da grande capital da Assíria. Ele tinha esquecido que o Senhor é um Pai cheio de ternura e misericórdia, que tanto aspira a resgatar como restaurar as almas. Uma observação final do livro. Alguns estudiosos vê semelhança entre a missão de Jonas e a história de Israel. É realmente há certos paralelismo entre as duas. Outro sim, a aplicação melhor conhecida é aquela declarada nos próprios evangelhos, que usam da experiência do profeta como prefiguração da morte, sepultura e ressurreição de Jesus. O sinal de Jonas foi principalmente para os judeus, mas o seu valor espiritual é didático
estende-se igualmente aos gentios, pois a mensagem de esperança é para todos. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12, 40. Também procure ler os versos que seguem, com Mateus 12, 38 e 42, Mateus 16, 4, Lucas 11, 29 a 32. Em resumo, os dois foram sepultados, os dois voltaram à vida, os dois pregaram as boas novas e houve consolo e reanimação. Mas Jonas, falhou na compaixão, enquanto o segundo, Jesus, permaneceu firme na sua resolução de mostrar-se amoroso e misericordioso, até na hora da sua morte, quando ele roga: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Os 120.000, que não sabiam a diferença entre a mão direita e a esquerda, é um número representativo da cidade, sendo o das crianças, às vezes de faixa de 1 a 4 anos, aproximadamente, e, portanto, alguns dizem que representam 1/5 da população. Os 120.000, que não sabem diferenciar entre a mão direita e esquerda, não é que eles eram ignorantes, está se referindo apenas às crianças, que eram 120.000 inocentes, sem contar o resto da população da cidade, que muitos acreditam que era em torno de 600.000 homens que se converteram. Vamos então ao último capítulo, capítulo 4, o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Capítulo 4, depois de ver que o Senhor não destruiu, diz-nos a Bíblia: mas desgostou-se Jonas extremamente. O homem ficou desgostoso, frustrado disso e ficou todo ressentido. Jonas ficou aborrecido, ressentido. Até parece alguns crentes que eu conheço, quando o pastor não faz o que eles querem, eles ficam todo ressentido. Jonas ficou assim, todo ressentido, todo magoadinho, chorando, não é? Feito um bebezinho chorão, como alguns crentes. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse? Olha a oração dele. Uma oração que é uma reclamação. Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis. Aqui nós vamos descobrir a razão da fuga de Jonas. Ele não queria ver eles convertidos. Ele não queria que Deus salvasse os ninivitas. Ele mesmo já tinha antecipado essa conversão dos ninivitas. Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia, eu bem sabia que és um Deus piedoso e misericordioso e longânimo. Que homem, ele sabia quem era Deus. Eu bem sabia que és um Deus piedoso, misericordioso e longânimo. Quer dizer, em outras palavras, ele está dizendo: eu preferia que tu fosse um Deus, mas com vara de ferro mesmo, que mandasse raios sobre esse povo. Mas eu bem sabia, não é? Que tu és um Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e te arrepende do mal. Eu sabia disso. Está aborrecido com Deus, por Deus ser bom, por Deus ser misericordioso, por Deus ser benigno. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida. Ainda bem que Deus é bom e misericordioso. Senão Deus já tinha, mandado um raio: vai embora, Jonas, não é? Mas Deus é bom, misericordioso. Vai tratar com o profeta fujão, desobediente, não é? Irritadinho, desgostoso. Peço-te, Senhor, que tire a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Mas Deus não ouve esse tipo de oração, não. Deus tira a vida a hora que Ele quer.
na hora que a gente quer. E também Deus não estende a vida. Não. Só tem um caso na Bíblia, é o rei Ezequias, que Deus se compadeceu e lhe deu mais 15 anos. E aí nasceu Manassés, o pior rei. Porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Não é? Às vezes o ressentimento ele não tem nem razão. Tem gente que fica ressentido, irmão, sem razão nenhuma. É razoável esse teu ressentimento? Não é? Tem gente que, por exemplo, se não canta na igreja, ficou ressentido. É razoável esse teu ressentimento? Tem gente que, se o pastor esquece o aniversário dele, ficou tristinho. É razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade. Ele ainda saiu da cidade porque ele esperava que Deus destruísse a cidade. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Olha só, ele saiu, mas a esperança lá no fundo do coração dele é que Deus mandasse lá a destruição da cidade. Ele falou, bom, eu já reclamei com Deus, disse que ele está sendo longânimo, benigno, vai chamando Deus de mole demais. Vamos ver se ele vai com a sua justiça acabar com esses ninivitas. Saiu da cidade, ficou longe, e olha o verso 5, para ver ainda o que aconteceria à cidade. Não é? E fez o Senhor Deus, aí Deus vai lidar com o profeta, fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, que subiu por cima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Sabe, tem gente que às vezes é assim, irmão, tem mais compaixão de uma boboreira, como Jonas vai ter, ou mais compaixão de um animalzinho do que do seu semelhante. E eu vou dar um exemplo. Às vezes nós temos um cãozinho, e eu tenho, de vez em quando você deve ouvir eles latindo aí nos meus vídeos, não é? E nós compramos ração, custa $40 para dar para o cão, mas às vezes não quer dar $40 para suportar uma criança faminta lá na África. Temos às vezes mais compaixão de um animal ou de uma planta do que dos nossos semelhantes. Eu nunca me esqueço, uma senhora que foi casada 36 anos com um homem. Depois o homem a deixou. E eu perguntei do marido dela, falou que foi casada há 36 anos. E aí, ela antes disso me disse que tinha um gatinho que teve 18 anos e o gatinho foi embora. E ela estava toda triste, chorosa por causa do gatinho. E quando eu perguntei do marido, ela, aquele miserável, tudo. Imagine só, o homem teve o dobro do tempo que o gato teve com ela. Foi embora e ela achava o homem um miserável. Mas o gatinho, ela estava toda choramingando por causa do gatinho. E às vezes é assim, nós vemos coisas pequenas, nos prendemos às coisas pequenas e perdemos a perspectiva do grande. E fez o Senhor nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus, outro milagre do livro, Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E esta se secou. Um pequeno bicho comeu toda a boboreira e a boboreira secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso. Deus mandou o vento no mar, era um vento forte, que fez uma tempestade. Mas agora Deus manda um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, 2 vezes ele pede a morte. Uma,
no verso de número 2, né, onde ele diz, perdão, no verso de número 3, onde ele diz, porque melhor é morrer do que viver. E agora no verso 8, melhor me é morrer do que viver. 2 vezes Jonas deseja morrer no capítulo 4. Por que ele já não ficou lá no vento do peixe? Para que ele fez a oração se ele queria morrer, não é? Deus o salvou da morte no vento do peixe. Agora ele pede que ele quer morrer. No verso 3, no verso 8, vai lembrar o profeta Elias, não é? Que depois que Jezabel perseguiu, disse, melhor me é morrer do que viver. Melhor me é morrer do que viver. Então, disse Deus a Jonas, de novo, é razoável, assim que te enfades, por causa da boboreira? E ele disse, é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Ele ainda quer discutir com Deus. E disse, Senhor, tivestes compaixão da boboreira, da qual não trabalhasse nem a fizesse crescer. Quem fez crescer foi Deus, e fez num dia um grande milagre, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais, não era só 120, mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda, e também muitos animais. Deus. O livro de Jonas termina com uma pergunta. A pergunta é, não hei eu de ter compaixão? Não hei eu de ter compaixão de pessoas que às vezes não conhecem, não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Aqui, alguns comentaristas, como eu disse, interpretam o não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda como crianças ainda no estado de inocência. E diz que 120 mil era só o número de crianças, que era 1/5 da cidade, que a cidade mesmo era 600 mil. Não é? Mas aqui fala homens, 120 mil homens que não sabem discernir, mostra que eles eram ignorantes com relação às coisas espirituais. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, como Paulo diz, mas manda agora que todos os homens se convertam e se voltem para Deus, para escapar da ira, né, vindoura que há de vir. O livro de Jonas termina com uma pergunta. E também muitos animais, não hei eu de ter compaixão. O livro termina mencionando a compaixão de Deus. Jonas conhece essa compaixão, né? Jonas menciona. Nós vemos aqui, para concluir, 12 ações de Jonas, de Deus, 12 ações de Deus no livro de Jonas. Primeiro, ele fala. Segundo, ele vê. Terceiro, ele escolhe. Quarto, ele ordena. Quinto, ele acompanha. Sexto, ele ouve orações. Sétimo, ele provê. 8, ele socorre. 9, ele salva. 10, ele concede uma segunda oportunidade. 11, ele adverte. 12, ele pune. Deus age poderosamente. Nós vemos também que Deus é grande em beneficência, em longânimo, misericordioso, como ele diz, Deus é piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade. Essas são as características do Pai eterno, aquele que nos ama e está sempre pronto a perdoar todo e qualquer que se arrepende. Que o livro de Jonas possa falar bem ao seu coração e que você medite nesse comentário e que você possa ler também outros comentários e aprender mais e mais com o livro do profeta Jonas. Que Deus te abençoe. Que mensagem tremenda a do livro do profeta Jonas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Com a ajuda do Eterno, nós concluímos mais um livro da Bíblia. Esse é o 32º.
Nós vamos voltar para comentar o próximo livro, que é o 33º do Antigo Testamento, também o sexto livro dos profetas menores, que é o livro de Miqueias. Miqueias possui 7 capítulos, 105 versos, é o dobro do tamanho de Jonas, não é? Jonas só tem 48, mas nós agradecemos a Deus por mais um livro. Ajude-nos a divulgar o nosso canal. Em breve, nós teremos todos os livros da Bíblia comentada, como eu disse, só resta 7 para completar os 39. Mas nós já comentamos 27 do Novo Testamento, de Mateus ao Apocalipse. De Gênesis até Jonas, são 32 livros mais, não é? Só nos resta 7 livros para concluir toda a Bíblia para você. E quando você entra no nosso canal, PR Eugênio Piacentini, você clica na foto. Quando você clicar, aparece um menu, você vai no playlist e ali você acha de Mateus ao Apocalipse, tudo organizado em pasta, de Gênesis a Jonas, tudo em pasta, para que você estude a Bíblia sistematicamente. Nós damos a introdução em cada livro, que já te dá uma visão geral, não é? E depois nós vamos capítulo por capítulo, verso por verso, comentando. Você também pode usar o nosso canal como pesquisa. Por exemplo, se você estiver lendo Mateus 23 e você quer ver o que nós comentamos, você põe Mateus 23, depois de Mateus 23, PR Eugênio Piacentini, e vai aparecer o que nós falamos em Mateus 23. Então você pode buscar, estudar um capítulo, ou estudar o livro todo, meditando, adquirindo mais conhecimento das Escrituras. Esse é o propósito do nosso canal. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Um beijo no coração de vocês. Amém.